Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo, em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do jogo de ontem contra o Avaí, derrota assim ridícula do Cruzeiro, a respeito do Dedé, que tem duas especulações de que ele poderia jogar no Corinthians ou no Flamengo, a respeito de um economista que falou sobre a situação do Cruzeiro e a importância de subir para a Série A, e também o goleiro Vitor, ex-Atlético Mineiro, que foi um programa da Jovem Pan e perguntou o que ele acha a respeito do Cruzeiro, se está gostando dessa fase da Raposa na segunda divisão, numa situação assim bem complicada, beleza? Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e ajudar nós a chegar a essa marca de 24 mil inscritos e 300, que já está bem próximo. Salve de hoje é para duas pessoas, comentou no vídeo de ontem de manhã. O primeiro é para o Diego Camelo, acho que é isso mesmo o nome dele. Salve para você, Diego, valeu demais. E o outro salve é para o Emerson Fernando, muito obrigado, Emerson. E caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, eu acho que hoje eu não vou postar mais vídeo não, tá? Domingo, até porque a situação do Cruzeiro não tá ajudando muito, né? Mas enfim, já deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou selecionar dois de vocês, beleza? Bom, vamos começar falando a respeito do jogo de ontem contra o Avaí. Jogo assim, bem ruim, né? Ridículo a atuação do Cruzeiro. A Raposa acabou perdendo 3-0, dois gols do Renato e um do Marcos Serrato ainda na primeira etapa. Cruzeiro que desde o início estava muito bagunçado no sistema tático. Eu não gostei nada da entrada do Ariel Cabral e também do Claudinho, meio que jogando pelo lado esquerdo do campo, não gostei nada. Acho muito melhor ter começado com Felipe Augusto ou com o Ailton nessa posição no lugar do Claudinho, e no lugar do Ariel Cabral, muito melhor deixar o Rômulo, ou principalmente ali eu acharia que seria melhor colocar um cara um pouco mais ofensivo, que seria o Giovani, apesar do último jogo contra o Botafogo ele ter jogado muito mal, tá? Enfim, o Cruzeiro que levou o gol assim, um erro ridículo de marcação. Você vê ali que o Nonoca não bloqueou o chute dele, vários outros jogadores poderiam ter voltado também no lance, ficou mais cercando sem dar o bote, o Fábio nem tinha muito o que fazer. No segundo gol foi mais ridículo ainda, foi uma falha gigante do Ariel Cabral, porque você vê que o jogador deles, eu acho que era até o Copete, estava na ponta e tinha um único jogador livre, que era o Renato, e o Ariel Cabral não correu para antecipar esse passe, pegar a bola, não, ele ficou esperando, meio que tentando defender dentro do gol, e foi assim, bem ridículo mesmo, tá? O terceiro gol não tem nem muito o que falar, não. O Cruzeiro ali no contra-ataque, já não tava querendo nada com nada, e assim, resultado que eu não tava esperando, tá? Eu tava até positivo, com uma confiança bem alta para esse jogo, por incrível que pareça, porque o Cruzeiro veio de uma sequência de 5 jogos sem perder, mas era 5 jogos sem vitória também, né? Então tava bem próximo, ou uma hora ia ganhar, ou uma hora ia perder, e acabou perdendo bem feio dentro de casa. Enfim, o próximo jogo vai ser contra o Remo, fora de casa, lá em Belém do Pará. O treinador deles que é o Felipe Conceição, e assim, do jeito que o Cruzeiro é zicado, não duvido nada perder lá também, já que o treinador conhece muito bem o time do Cruzeiro, né? Afinal, diria que mais de 70% dos jogadores que estão aqui foram pedidos do treinador. E o Cruzeiro que estacionou nesses 11 pontos, o Cruzeiro está 9 pontos do G4, pode esquecer acesso esse ano. Eu tenho quase 100% de certeza que o Cruzeiro não vai subir, infelizmente, né? Realmente muito doído falar algo do tipo. E para a zona de rebaixamento estamos 2 pontos de distância e ainda tem um decorrer da rodada que eu nem sei como que vai ficar, tá? Perigoso até o Cruzeiro ficar bem, entrar dentro do Z4 mesmo, já que estamos em 11º lugar, ou 16º lugar com 11 pontos, e o primeiro time dentro do Z4 tem 9, que é no caso do Vitória. Então deixa aqui nos comentários a sua avaliação, eu quero saber aqui a sua opinião, você acha que o Cruzeiro errou nas mudanças pelo segundo tempo, que realmente não deram resultado nenhum no jogo? Deixa aqui que eu estou bem curioso para saber a sua opinião após esse resultado ridículo, né, dentro de casa. Mais um assunto que eu queria trazer aqui para vocês é a respeito de um economista que viu assim uma urgência no Cruzeiro conseguir o acesso para ter um respiro financeiro. Enfim, o economista no caso do César Grafietti, que é consultor do Banco Itaú, e assim, falou a respeito da urgência do Cruzeiro subir para a Série A, porque se continuar desse jeito na Série B, é totalmente inviável, até mesmo pelos gastos do Cruzeiro, e principalmente por conta das dívidas, que é bem alta, né? Em entrevista ele disse o seguinte, abre aspas, vou deixar aqui aparecendo na tela agora também, beleza? A situação do Cruzeiro é bastante complexa. A queda para a Série B acabou gerando um problema gravíssimo, que é a falta de receitas. E aí o clube sofre duas vezes, pois perde a receita de TV e no ano que vem poderia
podia aumentar a bilheteria, trazendo um torcedor para campo para poder empurrar o time de volta à Série A. Vem a pandemia e não tem recurso da bilheteria. O pior, isso acontece por 2 anos seguidos e a situação do clube ficou mais difícil por conta disso, fecha aspas. E eu concordo totalmente. Sem dúvidas, essa receita que o Cruzeiro poderia gerar com a bilheteria daria uma respiração financeira muito melhor para o Cruzeiro, até porque poderia aumentar o número de sócios, mas enfim. E disse que o Cruzeiro precisa ser eficaz para renegociar as dívidas com jogadores e com outras empresas, tá? O Sérgio Rodrigues se conseguiu renegociar algumas, o Cruzeiro saiu daquele 1 bilhão de dívida, chegou a 897 milhões, uma redução de quase ali 150 milhões de reais, somente renegociando algumas das principais dívidas do Cruzeiro. Teve também algumas dívidas com jogadores, que o Cruzeiro fez acordos caríssimos, né? A maioria culpa da última gestão, que assinou contratos absurdos, como por exemplo no caso do Léo, que o Cruzeiro vai ter que pagar mais de 10 milhões, o Edilson, que possivelmente vai pagar ali uns 13, 15 milhões de reais, o Fred, que é mais de 20, o Dedé também, enfim, um valor gigantesco, que o Cruzeiro infelizmente ficou meio que sem o que fazer, e a única solução é, sim, renegociar essas dívidas, pagando uma parcela bem mais barata, por exemplo, do que pagar todo esse valor de uma vez, que o Cruzeiro não tem condição nenhuma. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Vitor, goleiro do ex-Atlético Mineiro, né? Que faz parte da gestão do clube atualmente, onde ele foi em um programa da Jovem Pan nessa última semana, e foi perguntado a respeito assim, da situação do Cruzeiro e se ele está gostando de ver o Cruzeiro na Série B. Eu até achei interessante a frase dele, que apesar assim, de não deixar o lado torcedor do Atlético, claramente, deu uma análise muito boa que eu queria compartilhar aqui com vocês. Vou deixar aqui na tela agora o que ele disse e vou ler aqui junto com vocês, beleza? Abre aspas. É algo impensável e imaginável até uns 3 anos atrás, mas isso demonstra como o futebol deve ser administrado. Uma má gestão, falta de planejamento e até irresponsabilidade fizeram com que o Cruzeiro chegasse a esse momento. Temos o Botafogo também como exemplo, são camisas de peso, de grandes torcidas e que podem se recuperar desde que faça uma reavaliação no planejamento. É um processo lento, mas que é reversível. Se eu comemoro, óbvio que, como torcedor, eu não quero ver o rival se dando bem. Ainda assim, para o futebol mineiro, é algo ruim. Ele ainda completou dizendo que, querendo ou não, um acaba puxando o outro, como foi, por exemplo, naquelas conquistas do Cruzeiro no Brasileirão de 2013, 14, o Atlético da Copa do Brasil e Libertadores, que querendo ou não, um time bem acaba meio que puxando o outro, né, falando assim, nossa, você não vai ficar bom não, olha o seu rival. E o Cruzeiro que nesses últimos anos ruim demais, o Atlético tem feito o oposto, né? Não tem ganhado nada, isso já é de costume, mas a situação não tem nem comparação com o Cruzeiro, porque a Raposa poderia estar muito bem se não fosse, como o Vitor disse aqui, pelas más gestões do Cruzeiro, tá? Até um absurdo pensar em 2017, 2018, o Cruzeiro tinha tudo para ser um dos melhores times do Brasil. Hoje eu vejo que mesmo igual com o Palmeiras, com a Crefisa, o Flamengo ali com uma administração muito melhor hoje, com um elenco milionário, acho que o Cruzeiro poderia bater de frente. Se não for o primeiro, seria tranquilamente ali o segundo time do Brasil, que mais dava trabalho. Eu acho que seria impossível ficar na frente do Flamengo, mas tranquilamente na frente do Palmeiras, por exemplo, que o Cruzeiro já tinha uma condição financeira. O Palmeiras já tinha uma condição financeira muito boa naquela época, 2018, 2017, e o Cruzeiro sempre eliminava eles na Copa do Brasil, tá? Mas enfim. Então deixa aqui a sua opinião nos comentários, se você concorda com o que o Vitor disse ou não, porque eu quero saber a sua opinião. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim do Dedé, jogador de 33 anos que teve seu nome especulado no Flamengo e também no Corinthians. O Nicola, o canal do Nicola, trouxe uma notícia assim e falou a respeito de cada uma das situações. O Flamengo você pode descartar, tá? Porque assim, dentro do conselho do Flamengo, a parte de contratações, não tem interesse no Dedé, pelo menos agora, porque em 2019 eles tinham interesse de tirar ele do Cruzeiro, lá no início do ano, e o Dedé acabou recusando. Teve até alguns rumores de que essa proposta era mais de 30 milhões de reais, um erro gigantesco, né, do Cruzeiro de não ter vendido, e que poderia ser muito melhor para a carreira do Dedé. E até mesmo depois da contratação do Renato Gaúcho, o Nicola perguntou para um dos dirigentes do Flamengo e disse que o interesse do Dedé atualmente é nenhum, tá? Zero. E no Corinthians não se descartou totalmente, mas assim, o Dedé foi oferecido ao clube, mas possivelmente se fosse contratar não seria algo fácil, teria que ter várias cláusulas no contrato, como por exemplo um contrato de produtividade, tá? Porque o Dedé seria inviável para um clube pagar
250, 300 mil por mês para ele, assinar um contrato que seja de 1 ano, né? É absurdo, porque às vezes o cara machucaria ali com 2 semanas de treino e o time responsável teria que pagar esse salário. Então possivelmente vai ser atrelado a um desempenho, sei lá, 2 meses de contrato, ver como que ele está indo jogando, ou às vezes nem assinar contrato e ir pagando em relação às partidas, que assim, poderia ver como que estava a evolução do atleta. De acordo com algumas pessoas próximas do Dedé, ele já está totalmente recuperado naquele problema no joelho, já está treinando normalmente e quando for contratado por um clube, demoraria ali umas 2 semanas, 3 no máximo, para ele entrar em forma e jogar assim com mais frequência, como havia feito antes, tá? O Dedé que no último ano pelo Cruzeiro foi muito bem. Não sei se o Dedé ainda está aquele monstro que ele era em 2019, 2018. 2019 foram 45 partidas, 3 gols marcados. 2018 também titular absoluto do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil. Foram 43 jogos, 3 gols marcados e 2 convocações, inclusive, para a seleção brasileira. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo a respeito do Pedro Lourenço, que barrou a chegada de um estrangeiro aqui no Cruzeiro, além também do caso do Vitor Medioli, que assim, ele prometeu, tem a expectativa do Cruzeiro arrecadar quase R$1 bilhão no projeto de clube empresa, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!